Já faz mais de um mês desde o início da Operação Fúria Épica, e as forças armadas do Irã foram fortemente bombardeadas. Porém, o regime ainda resiste e chegamos ao momento de questionar: qual será o desfecho? Os Estados Unidos podem ganhar muito ou perder tudo depois de tomar o que agora começa a parecer a jogada de maior risco da história militar moderna. Sucesso total ou fracasso total? Qual deles vai acontecer? Vamos analisar ambos e mostrar que o que segue a Operação Fúria Épica pode ser ainda pior do que você pensa. E se a Operação Fúria Épica não funcionar? Já surgem rachaduras na fachada de dominação total dos Estados Unidos sobre o Irã. Não nos entenda mal, os Estados Unidos ainda estão muito à frente em termos da quantidade de destruição que estão causando. Mas problemas estão surgindo. O Irã conseguiu sua primeira derrubada confirmada de um caça americano, já que suas defesas aéreas dispersas conseguiram abater um F-15E Strike Eagle em seu espaço aéreo. O avião foi perdido, mas os pilotos sobreviveram, pois os Estados Unidos os resgataram dentro de 48 horas após o Irã derrubar seu primeiro caça. Mas a principal demonstração de fraqueza veio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em 5 de abril publicou no Truth Social um ataque verbal repleto de palavrões contra o regime do Irã. Terça-feira será o dia das usinas e das pontes, tudo junto em um só dia no Irã. Não haverá nada igual. Abra esse maldito estreito, sua vadia maluca, ou você vai viver no inferno. Apenas espere para ver, rugiu Trump, ameaçando e demonstrando impaciência porque a Operação Fúria Épica não entregava o que ele esperava. Também é difícil entender o "louvado seja Alá" que Trump citou em seu discurso. Talvez uma provocação ao Irã e seu regime islâmico. As rachaduras surgem e mostram um problema que tem grande peso no desfecho da Operação Fúria Épica, se as coisas não ocorrerem como os Estados Unidos desejam. As pessoas ainda não sabem ao certo qual é o objetivo dessa operação, e quando se trata do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos podem estar causando mais danos a outras nações do que ao próprio Irã. Em breve vamos falar disso, mas as condições de vitória têm sido um problema desde a operação dos Estados Unidos no Irã. Não houve nenhuma condição única de vitória anunciada pelo governo Trump. Não há nenhuma lista ou definição clara do objetivo da operação, o que já cria um problema que pode levar os Estados Unidos a um conflito prolongado. Mas nem todo o poder aéreo do mundo os ajudará a vencer. Em uma matéria de 26 de março, o veículo Times conversou com vários senadores e representantes dos Estados Unidos, vários dos quais destacaram que a vitória não é possível, aconteça o que acontecer, se as condições para essa vitória não forem deixadas claras. O senador democrata de Maryland, Chris Van Hollen, resumiu o clima entre os que ainda têm sérias dúvidas sobre a Operação Fúria Épica no Senado. Esta é a guerra escolhida por Trump. Não estamos vencendo e estamos menos seguros, então devemos pará-la. O fato de precisarem fazer essa pergunta mostra o que já dissemos. Eles não têm objetivo, plano ou definição de sucesso. Isso porque Trump já colocou o país em maior risco, disse Van Hollen. Isso já pode ser considerado condição para o fracasso, não para o sucesso. Criar mais riscos para um país com ao menos 19 bases militares no Oriente Médio é o oposto do que os Estados Unidos deveriam querer. Essas bases deveriam projetar poder na região, mas com a guerra no Irã sem objetivos claros, estão vulneráveis a ataques de drones, mísseis e grupos aliados do Irã no Golfo. Com esse risco vem o potencial de os Estados Unidos perderem pessoal militar e equipamentos fora do Irã, além da criação de uma região do Golfo desestabilizada, que está em situação pior do que antes do início da Operação Fúria Épica. Desde o início da operação, o governo Trump apresentou objetivos vagos. Em discurso à nação em 28 de fevereiro, Trump afirmou que um dos objetivos era destruir seus mísseis e devastar a indústria de mísseis. Os Estados Unidos avançaram nessa área, mas o lançamento de mísseis iranianos contra países do Golfo mostra que o objetivo ainda não foi atingido. Os lançamentos de mísseis do Irã podem ter caído 80% a 90% desde o início da operação, mas isso pouco significa para países do Golfo, como o Kuwait, que enfrentou o ataque em 5 de abril contra suas instalações de água e energia. Outro possível objetivo seria impedir o Irã de conseguir uma arma nuclear, o que ainda não ocorreu, pois o urânio enriquecido, que está no centro das capacidades potenciais do regime, ainda está no Irã. Eles vão retomar esse assunto. A destruição da Força Aérea e Marinha do Irã também é um possível objetivo. Os Estados Unidos podem dizer que cumpriram provisoriamente a missão com aviões e navios de guerra. A Força Aérea do Irã foi irrelevante desde o início da guerra, e sua marinha já perdeu mais de 100 navios. Mesmo assim, isso não garante vitória.
Destruir a marinha do Irã não elimina o problema dos barcos rápidos e drones usados no Estreito de Hormuz. Esse é o verdadeiro problema para os Estados Unidos e está no centro do cenário de pesadelo caso a Operação Fúria Épica não siga o plano do governo Trump. O Estreito de Hormuz segue fechado há mais de um mês de bombardeios no Irã, apesar das frequentes ameaças de Trump. Então, na terça-feira, o presidente disse que a guerra havia sido vencida, mas eu não acho que se pode dizer que uma guerra foi vencida enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado, e ele está. Até que o Estreito de Hormuz esteja aberto, a guerra não está vencida, disse a senadora democrata Mazie Hirono, do Havaí, à Time. Se abrir esse estreito for o objetivo, isso só significa que os Estados Unidos conquistaram algo que já existia antes da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos realmente precisam reabrir essa via marítima. Os preços do petróleo e do gás dispararam desde o início da Operação Fúria Épica, e não haverá sinal de que vão cair até o fim do bloqueio iraniano. Os preços podem aumentar mais ainda. A CBS News conversou com um economista ganhador do Prêmio Nobel, Paul Krugman, que disse: "Os cenários assustadores são, infelizmente, extremamente plausíveis. É fácil imaginar o barril a $150, e não é exagero considerar 200. Esse valor seria o dobro do atual, em um período de preços elevados de petróleo e gás, como em 2022, durante a pandemia de Covid-19, com muitos problemas nas cadeias de suprimentos." Desde o começo da Operação Fúria Épica, o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz caiu de 20 milhões para 4 milhões de barris diários. Ao notar que 70% dos navios que cruzam o estreito pertencem ao Irã ou têm ligação com o país, fica claro quem realmente vence nessa parte da guerra. E não é só petróleo e gás. Fertilizantes, enxofre, metanol, grafite, matéria-prima, alumínio, hélio, glicol, minério de ferro, pelotas de aço e infraestrutura de hidrogênio verde deveriam estar transitando pelo estreito, como aponta o Fórum Econômico Mundial. No pior cenário, se o Irã mantiver o Estreito de Hormuz fechado, os Estados Unidos podem causar uma catástrofe econômica global. Alguns dizem que já vivemos os primeiros estágios dessa catástrofe, mas as nações mais afetadas são as do Golfo, exceto o Irã, todas dependentes do Estreito de Hormuz. Porém, agora o comércio não é o principal problema deles. Outro grande problema causado pela Operação Fúria Épica é a transformação do Irã de valentão do Golfo para o agressor que está atacando as nações do Golfo. Já mencionamos o que aconteceu com o Kuwait em 5 de abril. Esse é só o mais recente de vários ataques às nações do Golfo, atingindo desde bases militares dos Estados Unidos até infraestrutura de energia. As sementes do caos foram plantadas há anos, e a Operação Fúria Épica pode ter sido o fertilizante que as fez brotar, segundo o Jornal de Assuntos Internacionais de Georgetown. O jornal aponta que a reação do Irã pode impulsionar a cooperação entre as nações do Golfo, enfraquecendo o grande valentão, mas as forças por procuração seguem sendo um problema. O caos não é causado só por mísseis e drones do Irã. Milícias xiitas operam no Iraque, Al-Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e vários pequenos grupos no Golfo e Oriente Médio, aos quais o Irã pode recorrer, mesmo com ataques dos Estados Unidos à sua infraestrutura. Esses pequenos grupos são difíceis de rastrear e ainda mais difíceis de eliminar. Em 28 de março, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia e Emirados Árabes Unidos destacaram e condenaram esses grupos por procuração pelo papel na resposta do Irã à Operação Fúria Épica. A condenação não enfraquece tais grupos, nem os bombardeios aéreos, pois essas milícias fragmentadas não lutam convencionalmente. Eles se escondem, deixam o ataque passar e realizam ataques isolados por conta própria. Essa é uma estratégia assimétrica que o Irã passou décadas desenvolvendo. Destaco que esse mesmo tipo de grupo já causou muitos problemas aos Estados Unidos, do Vietnã ao Iraque e Afeganistão. Sobre os Estados Unidos, há outro aspecto do pior cenário possível afetando o país agora. O custo enorme da Operação Fúria Épica, tanto em termos financeiros quanto de estoques, está começando a pesar bastante. Mas antes de entrarmos nesse assunto, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. Revisamos semanalmente todos os detalhes das operações militares. O custo também preocupa senadores e representantes dos Estados Unidos, como destaca James Comer, republicano do Kentucky. Eu não sou especialista em política externa. Eu vou me interessar mais por onde o dinheiro está sendo gasto. Esse vai ser o meu foco em relação ao Irã. Onde gastamos o dinheiro? Quanto mais isso vai custar? Pergunta Comer. Essas são ótimas perguntas, e temos algumas pistas. Segundo o The Guardian, a Operação Fúria Épica já custou aos Estados Unidos 12,7 bilhões de dólares até o 6º dia. A operação já durava 37 dias quando este vídeo foi gravado. Se os gastos ficaram estáveis, o que não é certo,
os Estados Unidos já teriam acumulado uma conta de 78,3 bilhões de dólares no Irã. Não é de se admirar que a Casa Branca esteja buscando aprovação para um financiamento militar extra de 200 bilhões de dólares para manter a guerra, conforme relatado pela BBC em 19 de março. Lamond acrescenta que a Casa Branca busca aumentar em 40% o orçamento de defesa dos Estados Unidos, elevando os gastos militares anuais para 1,5 trilhão de dólares. Como seria arrecadado esse dinheiro? Reduzindo ou eliminando programas progressistas, instrumentalizados e ineficientes, e devolvendo responsabilidades aos governos estaduais e locais, segundo o governo Trump. Isso economizaria 73 bilhões de dólares para as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas ainda é insuficiente para os 200 bilhões de dólares que a Casa Branca quer e para o aumento de 40% no orçamento de defesa. Adicione os problemas de estoque à equação, já que os Estados Unidos já dispararam 11.294 munições até o 16º dia da Operação Fúria Épica, e você começa a perceber um grande problema surgindo. Esta guerra pode estar custando mais aos Estados Unidos do que vale. Então esse é o final ruim para os Estados Unidos. A Operação Fúria Épica termina sem que objetivos claros sejam estabelecidos, e nenhum dos que foram mencionados de alguma forma é alcançado. A região do Golfo fica em caos. O Irã mantém o controle sobre o Estreito de Hormuz e pode bloqueá-lo a qualquer momento. E os Estados Unidos terão gasto dezenas ou até centenas de bilhões de dólares, enfraquecendo-se ao consumir estoques que levarão anos para repor. Esse é um dos desfechos possíveis se a operação de alto risco dos Estados Unidos falhar. Mas e se os Estados Unidos atingirem esse objetivo? Como seria uma vitória, considerando o problema de definir objetivos desde o início da Operação Fúria Épica? Talvez possamos dizer que a operação valeu se o regime do Irã mudar para um mais amigável aos Estados Unidos e menos opressor para os iranianos. Políticos ouvidos pelo Times apontaram isso como boa condição de vitória, incluindo o senador Ted Cruz, do Texas, que afirmou que o colapso do regime e o fim de um Irã comandado por radicais islamistas que querem matar americanos fariam parte do melhor cenário para os Estados Unidos. Ele foi acompanhado pelo senador Tommy Tuberville, também republicano do Alabama, que afirmou: conseguir a mudança de regime certa e devolver o país ao povo, permitindo uma democracia em vez de um ditador. Os Estados Unidos e Israel fizeram alguns avanços importantes justamente nesse aspecto, logo no início da Operação Fúria Épica e Leão Rugidor. No primeiro dia do conflito, chegou a notícia de que o líder supremo do Irã, Ali Khomeini, foi eliminado no subsolo, junto com vários outros membros importantes do regime iraniano. Isso poderia ter aberto o caminho para uma troca de liderança. Trump disse em 5 de março que queria participar da escolha de um novo líder para o Irã, mas esse pedido foi ignorado. O Irã nomeou Mujtaba Khomeini, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo em seguida. Essa nomeação é um golpe para o cenário ideal de mudança de regime, como a CNN destacou em uma reportagem de 4 de abril. Apesar de Trump ter dito que o novo Khamenei é menos radical e mais razoável, outros afirmam que os Estados Unidos apenas trocaram um regime linha dura por outro ainda pior. Mona Yacoubian, diretora do Programa do Oriente Médio no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, é uma dessas vozes dissidentes. Este regime é mais linha dura, menos aberto a compromissos e mais ligado ao IRGC, ou Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Testemunhamos a decapitação do líder do Irã na época, mas isso não resultou em grande mudança no poder ou na posição em relação aos Estados Unidos. O regime mudou, mas não da forma que os Estados Unidos desejavam. Mesmo assim, a morte de Khamenei revela que Estados Unidos e Israel têm capacidade e inteligência para eliminar os alvos humanos de maior valor no Irã. Presumivelmente, eles poderiam tentar usar a ameaça dessa capacidade para controlar o jovem Khomeini até certo ponto. Ou eles poderiam simplesmente atacar o novo líder, depois o próximo, e depois o próximo, até que o regime do Irã não exista mais. Isso demoraria e exigiria muito trabalho de inteligência, mas ainda seria uma vitória para os Estados Unidos. O mesmo vale para a outra opção, que é o povo iraniano se levantar contra o regime e depô-lo em razão da destruição causada pelos Estados Unidos. O Georgetown Journal of International Affairs aponta isso como possível, já que a nomeação do jovem Khamenei abalou as estruturas do regime iraniano. O desequilíbrio institucional agora ameaça um regime que por anos manteve o poder reprimindo opositores. Vale lembrar que a resposta do regime aos protestos de 2026 definiu o tom do que ocorre agora no Irã, mostrando forte sentimento anti-regime no país. Ou mais precisamente, a polarização. De um lado, estão aqueles que apoiam o regime e a doutrina linha dura que ele defende.
Por outro lado, há quem esperasse que a morte de Khamenei trouxesse mudança total. Essa mudança ainda não ocorreu, mas no cenário ideal para Estados Unidos e Trump, o povo iraniano encontraria uma forma de se levantar contra o regime e se livrar dele. Isso provavelmente não vai acontecer enquanto as bombas ainda estiverem caindo. Talvez o plano de longo prazo da Operação Fúria Épica envolva enviar especialistas americanos para organizar e apoiar um levante popular contra o regime, com risco mínimo para as forças dos Estados Unidos. O caos domina o Irã agora, por isso, este é o momento ideal para um levante. Isso não pode ocorrer enquanto quem quiser se levantar enfrentar a Guarda Revolucionária Iraniana sem estar organizado, pois serão reprimidos novamente. O Royal United Services Institute diz que uma revolta imediata já foi sufocada, mas pode ter criado base para futuras rebeliões. Uma revolta assim resolveria o problema do Estreito de Hormuz, citado antes. E se os Estados Unidos extraíssem o urânio enriquecido que permite ao Irã representar uma ameaça nuclear à região do Golfo, isso também resolveria o problema? Nós mencionamos essa possível condição de vitória para os Estados Unidos anteriormente, e certamente isso daria aos Estados Unidos uma vantagem que poderiam usar para forçar o Irã a ceder no Estreito de Hormuz. O governo Trump poderia usar a retirada do urânio enriquecido do Irã como prova concreta de que tudo valeu a pena. A senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, considera isso uma condição de vitória, como disse a revista Time. Vencer significa alcançar o que o presidente Trump disse ser o objetivo final, que é impedir que o Irã tenha uma arma nuclear e que eles não possam ter mísseis balísticos e drones para proteger uma arma nuclear. Talvez seja isso. A Operação Fúria Épica, mesmo sem extração direta, pode ter sido apenas para pressionar o regime do Irã a desistir das ambições nucleares que os Estados Unidos acreditam que ele tem. Segundo a CNN, a posição nuclear do novo líder supremo, Mujtaba Khomeini, ainda é incerta, apesar de declarações da Guarda Revolucionária Islâmica sobre possível afastamento do Irã de um programa nuclear pacífico. Só isso já poderia servir como justificativa para a Operação Fúria Épica, pelo menos na cabeça de muitos dentro do governo Trump. Também não podemos ignorar o fato de que o Irã possui mais de 440 quilos, ou 970 libras, de urânio enriquecido até 60% do isótopo explosivo U-235. Esse urânio precisa de mais enriquecimento para chegar aos 90% necessários para uma bomba nuclear. Grande parte do trabalho já foi feita, e o Irã pode precisar de poucas semanas para alcançar o percentual necessário se decidir criar armas nucleares. Os Estados Unidos querem garantir que isso não aconteça. Sempre foi assim. Então, o melhor cenário possível e aquele que indicaria que o risco da Operação Fúria Épica valeu a pena seria o colapso do regime do Irã e a eliminação de suas supostas ambições nucleares. O primeiro significaria que muitos dos problemas relacionados ao pior cenário seriam resolvidos, especialmente no Estreito de Hormuz e em relação ao que está acontecendo no Golfo. Sem urânio enriquecido, o Irã deixará de ser o valentão do Golfo. A pergunta final é simples. Para qual dos dois cenários a balança está pendendo? Vamos deixar essa pergunta para você responder nos comentários. Enquanto isso, os Estados Unidos estão preparando uma operação terrestre que pode mudar tudo, e ela pode envolver justamente os materiais nucleares do Irã. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para ver mais análises como esta da Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir.